Bem, recentemente começou a bombar no TikTok e nas redes sociais as tão conhecidas AUs, que na tradução em inglês ficaria Universe Alternate, ou para nós no Brasil, Universo Alternativos. E você está se perguntando o que seria isso? É simples, é quando o fã cria histórias novas e abordagens diferentes numa série e desenho que tanto gosta. Um exemplo que eu posso comentar é a tão querida Ben 10. Cara, Ben 10 teve o mais simples, o mais normal, que foi o Carnitrix, e tem o mais tenebroso, que é o Shacktrix, ou o relógio do Mr. Catra. Só que teve uma U que me chamou a atenção durante esse tempo, pela ideia até mesmo de ser tão desconfortável, porque, cara, era um desenho infantil, os caras conseguiram deixar bem bizarro. E essa U é My Little Worms, que nem preciso explicar pra vocês que ela é baseada em Meu Querido Pônei. Ah, vá, é mesmo. Mas bem, como sempre vou ter que explicar o que é My Little Pony. O desenho se passa no reino de Equestria, aonde nós acompanhamos a aventura das personagens principais, sendo a Twilight, Fluttershy, Pinkie Pie, Harriet, Applejack e Rainbow Dash. Precisava me assustar nesse ponto, é? Primeiro, você me convidou. Segundo, eu amo My Little Pony e eu precisava aparecer nos seus vídeos. E você não sabe nada sobre a série. É, de fato é verdade. Mas por que raios tu virou um cavalo? Ué, você também virou homem. Ok, depois dessa ladaia toda, enfim eu posso começar sobre a saúde desse desenho tão querido pelas crianças e marmanjo de 32 anos com barba e pelo. A história começa com Fluttershy e Discordian, que estavam conversando até que Fluttershy puxa um assunto que está deixando ela triste esse tempo. Ela disse que os pôneis estavam tratando a fauna e a flora do reino como se estivessem se aproveitando dela. E isso é algo parecido que realmente o ser humano faz, se aproveita do máximo que consegue até a vaca ficar seca sem dar leite. Isso, Fluttershy pede um favor a Discordia, pedindo ajuda que a natureza fosse reedificada por direito dela. Discordia, após ouvir as palavras da sua queridinha amiga, compreende o seu lado e disse que poderia ajudar. Porém, Discordia disse que teriam consequências irreversíveis com os pôneis. Mas Fluttershy, determinada, só diz que assim seja. Bem, mal ela esperava o que irá por vir. Discordia apenas olhou pro coelho da pônei e decidiu fazer ele seu primeiro paciente, o paciente zero. Com a magia do ser da discórdia, o coelho fica com raiva e morde a pata de Fluttershy, e a mesma percebe que foi uma péssima ideia, e logo pede para Discordia parar o feitiço. Porém o mesmo diz que foi irreversível, e logo diz que você irá colher o que plantou. A praga se espalha ao reino, e todos irão pagar. No primeiro dia de infecção da praga ao reino, vimos Twilight preocupada no hospital, procurando todas as formas alguma cura. Nisso, vimos ela anotar vários sintomas no bloco de notas. Os sintomas sendo estresse, fome, insônia, alucinação, demência, irritabilidade, manchas e dores pelo corpo. Também tem uma apagada, nada mais nada menos, sendo do corpo. Essa parte aí de tudo vai ter que censurar, tá? Olha, você pode até estar se perguntando por que ela não usa logo a magia para acabar logo com isso. Mas ela já tentou há horas, até mesmo o dia inteiro. Porém chegou no ponto que ficou todo gastado e parou de funcionar. Para tu ter ideia de como isso está ficando sério. Suas anotações surgiram após grande parte dos pôneis do reino estarem infectados com esses sintomas, incluindo sua amiga Harriet, ou Heather, não sei como se diz o nome dela. Mas ela também está infectada, porém ela tem um caso em comum dos outros. Parece que está nascendo algo, tá ligado? Na verdade, uma mancha em seus olhos surgiram. E Harriet constantemente está estressada, quase como se tivesse de... Você sabe, aquele sintoma... Logo ela que é mega vaidosa. Num ponto que está arrancando seus próprios cabelos. E com isso... Preocupada, Twilight vai até a casa de Harriet para confirmar os sintomas. No dia seguinte, na casa de Harriet, quando ela chega, ela percebe que o clima está totalmente sombrio e pesado. Logo encontra Harriet, que não estava bem, mas ela afirmava que estava bem e não precisava de ajuda. Twilight nota nos olhos da amiga e desconfia e responde: sei, tá.
Depois disso, Harriet pergunta a Twilight, se ela viu o gato. Porém, Twilight responde que não e logo percebe as manchas e principalmente o casco da amiga está totalmente estranho. E pergunta para sua amiga, porém preocupada, e o clima fica tenso. E nisso, Harriet diz num tom sério com sua amiga preocupada: "O que você está querendo dizer?" Mas o clima volta ao normal em segundos, como se Harriet estivesse aliviando e pedindo desculpa. Mas não era nada comparado com o que estava acontecendo com ela. Twilight percebe que estava saindo vermes dos olhos dela, saindo, devorando de dentro para fora, provando que ela estava perdendo tempo. Twilight decide sair dali. Durante a saída da casa, encontra o gato de Harriet, que estava ali. Porém, Jesus, Twilight pensa e vê que aquilo não é normal. Vocês estão vendo na imagem o que aconteceu com ela e eu acho que eu nem preciso mostrar o que aconteceu, né? Tá censurado, tá aí. Com isso, a princesa vai em direção ao hospital. Durante o caminho, ela começa a se perguntar se a infecção pode ser transmitida pelo contato. E se for realmente, está todo mundo fudido, incluindo ela. Após chegar no hospital, Twilight percebe a presença de uma das suas amigas, a Fluttershy, que diz que estava infectada, mas não tinha nenhum sintoma. Fluttershy comenta que estava na padaria de Pinkie Pie, ajudando ela de boa vontade, até que de repente Pinkie Pie mordeu sua amiga e disse que sempre quis provar a carne de pônei. Fluttershy mostra a mordida para sua amiga, mas isso não convence a princesa, que sente que tem algo mais que a guria não quer contar. Twilight, porém, percebe que Spike estava ali e estava infectado, pois estava com manchas iguaizinhas de Harriet. Logo a princesa percebe isso, e a princesa estava cansada e bastante com fome. Porém, o pobre dragão não conseguia nem terminar uma palavra. Tudo que ele conseguia dizer era: "Meus olhos doem, eu sinto algo lá dentro, no interior dos meus olhos." Em seguida, ele vomita uma grande quantidade de vermes. Com isso, a princesa leva Spike para uma zona de quarentena. Porém, lá no fundo, ela estava morrendo de fome e queria devorar os vermes. E sobre a Harriet, ela estava bem pior, mas não tão pior quanto Pinkie Pie, que estava na casa de Harriet e falou que estava com fome. Nisso, ela mordeu, arrancando uma parte de sua pele e aumentando o nível de infecção da coitada da pônei branca. E bem, camarada, você pode até se perguntar: cadê aquelas duas pôneis, a Applejack e a Rainbow Dash? Pois então, iremos comentar delas agora, tudo bem? Rainbow Dash estava voando há dias pelo ar, pois não queria estar infectada, ou muito menos tocar no solo, pois tinha bastante medo. Porém, estava cansado pra caramba, e esse cansaço fez ela cair acidentalmente no solo. Ela acorda no meio ambiente de planície e acaba com a perna quebrada e a asa também. E com isso, nossa querida Pegasus tenta procurar um abrigo antes do anoitecer. Com isso, a gente acompanha Applejack, que estava em casa, aparentemente quarentenada e sozinha, pois acreditava ser o único da família não infectada e principalmente viva. Pois anteriormente, na noite passada, ela viu sua família brigar feia num ponto que parecia ano novo, tá ligado? Quando sua família bebe uns goró e briga por política. Foi a mesma vibe. Pois bem, vocês lembram da Rainbow Dash? Claro que vocês lembram, né? Comentei agora há pouco. Então, nossa querida Applejack viu Rainbow Dash cair naquela queda feia e resolveu correr até lá e ajudar ela. No final das contas, ela levou ela na casa e ajudou a enfaixar ela e cuidar dela. E por fim deixou ela num quarto para ela descansar. Mas ainda a Applejack ficou um pouco desconfiada, tentando ver se a sua amiga estava infectada ou não. Mas vamos voltar agora para Fluttershy, tudo bem? Fluttershy estava sozinha no hospital, achando que estava infectada, mas mal sabia ela que ela era imune aos vermes, igualzinha a Ellie do The Last of Us. Então a mesma resolve sair do hospital para procurar a cura, enquanto Twilight resolveu fazer uma quarentena para procurar a mesma cura, mesmo com dificuldade. Voltando para a Applejack, lá basicamente estava uma desconfiança uma acima da outra, aparecendo aquela cena do desenho do Pica-Pau, tá ligado? Eu desconfio que meu amigo tentou me comer.
Rainbow Dash perguntou para nossa querida Applejack o que seriam essas manchas no casco, mas a mesma disse que era sujeira, já que as duas estavam na roça, né? Para provar isso, ela literalmente foi na pia, lavou as mãos e literalmente saiu a sujeira. Isso, Applejack perguntou bem sério: e essa fome de 22 pedreiros aí, hein? Pô, tu comeu totalmente minhas maçãs? Isso, a Rainbow Dash disse: pô, eu tava voando há dias e você esperava o quê? Que eu voltasse pra cá e falasse: nossa querida, eu tô fitness. Não, né, querida? Com isso, ambas ficaram felizes e aliviadas e perceberam que ambas não estavam infectadas. E graças a Deus e vão ter que ficar assim até o final. Abre aspas. E por falar infectada, você se lembra da Harriet? Pois então, ela literalmente virou Lego. Nossa querida Pinkie Pie literalmente devorou e mutilou a coitada. A editora essa parte vai ter que censurar ou pra não dar copyright ou monetização perder, tá ligado? Porém, Pinkie Pie insaciável resolveu ir atrás de Fluttershy. E por falar em atrás, a Twilight estava em quarentena. E meus guris, a mina coringou geral. Mano, a mina estava literalmente quando você em 2020 faltava luz ou caía a internet. Você enlouquecia. E nosso querido coitado Spike virou basicamente o Kenshi do Mortal Kombat. Entendedores entenderão essa piada. E uma das conclusões que a Twilight conseguiu é que a fome insaciável é por conta dos vermes. Chegou num ponto que Spike, nosso coitado, arrancou seus olhos de angústia. E a princesa fez aquilo que você pensou, amigo. Ela devorou os olhos do coitado. E ela já comeu a sua própria pele. A princesa acabou recebendo uma carta das princesas Celeste e Luna, eu não sei quem são, enquanto gravavam um vídeo para poder ajudar as pessoas sobre a cura, informando, teorizando sobre a infecção em si. Nessa carta dizia que elas iam meter o pé dali e talvez levariam uma ajuda para ajudar os pôneis. Porém ia demorar um certo tempo, apenas ela, Twilight, e a princesa Candace estariam ali. Com isso, ninguém se sabe o paradeiro da princesa Candace, nem do futuro dos pôneis. Sobrevivam o máximo que puderem. Ok, depois de um mini time skip de 2 semanas, nós acompanhamos nossa querida Fluttershy, que assim como Twilight estava estudando o Parasita, e por incrível que pareça, ela descobriu bastante coisa interessante. Uma dessas coisas interessantes é saber que a Pinkie Pie estava atrás dela, e nossa querida Minnie Jeff Dahmer sabia de tudo que estava rolando, desde a quarentena de Applejack e Rainbow Dash, até mesmo a loucura incessante de Twilight. Com isso tudo, ela pula para atacar Flirty. Com isso, a mesma nossa querida Pônei vai se defender com nada mais, nada menos que uma escopeta e logo atira nela em cheio. Com isso, ela aproveita a oportunidade e sai correndo. Também vou aproveitar essa oportunidade para me perguntar, como é que carambas um pônei consegue atirar com uma escopeta? Ou melhor, consegue segurar uma arma? Assim como eu me pergunto desse assunto bobo, eu ainda me pergunto de como a Harriet conseguiu voltar 2 mortos e ainda conseguiu se costurar. Ah, é mesmo. Valeu, MJ. Quase me esqueci disso. Nossa querida Harriet literalmente ou tecnicamente se tornou a noiva do Jack Esqueleto, pois ela se costurou toda e sobreviveu por um milagre histórico. E nem vem me perguntar. Vai lá falar com a autora ali, a criadora, que olha, eu nem sei, cara. E sobre a Rainbow Dash e a Apple, o lado bom das nossas queridas, elas estão bem de boa. Porém, um lado ruim, como sempre tem, os infectados estão aparecendo ao redor da casa. No nível The Walking Dead, e elas têm que sair dali, de alguma forma. E falando em mortos-vivos, nosso querido Spike foi de arrasta. E Twilight meio que deu uma de piriri canibal e acabou, você sabe, o que você espera. F pro Spike, né, meu amigão? E vocês vão perceber que a Twilight vai se tornar meio que o Duas Caras. E não é pela piada da cara dela tá dividida. É nem pelo vilão do Batman, mas sim por conta que os vermes começam a dominar o cérebro dela. Meio que ela acaba tendo dupla personalidade. Os vermes controlando e ela tentando sobreviver a esse inferno mental. É uma coisa meio bizarra, né? Nossa querida Fluttershy estava com problemas no meio da floresta, pois o ataque imprevisto de Pinkie Pie acabou ferindo gravemente as asas da coitada. Mas graças ao bom senhor, ela foi encontrada por Starlight, percebeu as feridas das asas e resolveu ajudá-la para ela não morrer de uma possível
hemorragia, eu não vou comentar. E ela resolve, infelizmente, cortar as asas da coitada. Mas mesmo assim, resolveu levar em um lugar seguro, abre aspas. Após chegar lá, viu que estava Sunset, armando da princesa Candace, que veio de um outro universo para ajudar a sobre a cura. E nisso descobrimos que era a armação da Sunset para achar a Fluttershy e fazer a cura por cima dela, pois sabiam que ela era imune e precisavam dela independente. E é como literalmente a Ellie do The Last of Us. Ela é imune e precisava do sangue dela, mesmo que ia levar um sacrifício. Nisso, elas perceberam que deveriam pegar a Fluttershy e cortar em pedaços para que, causasse a cura. E era esse o medo de Fluttershy, porque ela não conseguiu falar pra Twilight. Ela tinha medo de virar uma cobaia, um rato de laboratório, sabe? Pra acabar até indo de Vasco, tá ligado? Mas essas são as consequências de um pedido ambicioso, não é mesmo? Porém, um discurso maquiavélico de Sunset começa a sair de sua boca. Starlight começa a perceber o erro que estava cometendo. E nisso resolve colocar uma faca em seu pescoço. Já que eu comentei de arrasta pra cima, literalmente a nossa querida Twilight escapou do cativeiro, quer dizer, a quarentena. E Pinkie Pie, por incrível que pareça, não foi de arrasta e sobreviveu. Parece que ninguém morre nessa série, não é mesmo? Applejack e Rainbow Dash resolvem andar durante a madrugada, já que não era uma boa ideia ficar lá naquela casa. Tamo aí pro rolê, né? Que ideia genial, né? Com isso, no meio do caminho, elas encontram uma arma cheia de balas. No meio do caminho, novamente, eles encontram Apple Bloom, que é a irmã e a última membro viva da família da Applejack. Nisso, sua felicidade é indiscutível, porém a felicidade pobre dura pouco, pois foram cercados por infectados. E nisso, num ato de sacrifício e de heroísmo, Applejack fala para elas correrem o mais rápido possível que ela vai distraí-las. Ambos correm dali, e quando você menos espera, no meio da fila da merenda, adivinha quem tá ali, né? A esfomeada da Twilight. Voltando a Fluttershy, Sunset e Starlight começam a discutir, mas Sun consegue convencê-la para soltar a arma do pescoço dela. E quando você menos espera, Sunset literalmente ataca apunhalando Starlight, que no final nos deixa em choque, assim como Fluttershy. Já para nossa esquecida e solitária Harriet, ela estava em sua casa costurada e culpando Pinkie Pie por supostamente ter devorado o gato dela. Mas Pink aparece no lugar e as duas começam a discutir. E aí descobrimos o grande plot twist. Quem devorou o gato da guria literalmente foi a irmã de Harriet e tinha devorado o gato o tempo inteiro. As duas começam a se desculpar e se auxiliar. Porém o inesperado acontece. As larvas não só se limitam com um hospedeiro ou dois, mas podem unificar eles, os fundindo em algo maior e mais assustador. E é exatamente isso que acontece. As duas se fundem em uma única criatura, por conta dos vermes. É algo parecido com as criaturas de The Forest e ao mesmo tempo os amálgamas de The Undertale. E esse é o real motivo que eu quis trazer esse vídeo. Além dessa ursa ser interessante, mas confusa, trouxe uma ideia interessante da hora sobre uma infecção que controla os hospedeiros e deixa maluco. Não é só aqueles zumbis mega agressivos, ou burros, ou descontrolados. Tem algo que controla eles. Algo que fazem eles fazerem atrocidades. O corpo é controlado pelas larvas, enquanto sua nova personalidade o assume. E faz a antiga personalidade do portador sofrer pela visão. Isso é My Little Worms. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tudo bem? E esse vídeo não foi editado por mim, sim por esse cara, esse santo aqui que vocês estão vendo agora. Vocês têm que agradecer a ele, tudo bem? É um vídeo inteiro ele fez, se dedicou e tudo, aturou tudo que eu tive que encher o saco dele pra fazer, tá? Se puderem comentar, se quiserem a parte 2, é só chamar aqui nos comentários, comente, deixa um like, compartilha, tá? Eu agradeço de paixão a MJ ter vindo aqui participar do vídeo, mesmo ela ter me invadido da minha casa. Mas sério, gurizada, obrigado com tudo. Vamos voltar com tudo com o canal, eu espero, tá? Então, ó, fui, galera, até mais, se divirtam aí.